Boa tarde, amigos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, o GEPEC. É um prazer estar aqui mais uma vez. Espero que possamos falar sobre o Evangelho, falar sobre o tema da noite, o amar ao próximo como a si mesmo, que possa ser produtivo, que possa auxiliar nas reflexões da semana. E um grande prazer, agradeço a Michele, a Iramar, a Augusta, pelos convites que me oferecem para essa oportunidade de estar aqui convosco. Vamos iniciar com uma prece para que a gente possa harmonizar a nossa mente, o nosso ambiente, pedindo a Jesus que nos ampare, que ampare a todos, que ampare, Senhor, o nosso país, ampare o nosso planeta, que as mentes belicosas possam ser visitadas pelos teus anjos de luz, para de alguma maneira abrandar as reações, abrandar as ações e atitudes equivocadas que se fazem presentes no nosso orbe através de guerras, através de atitudes incompatíveis com a condição que já nos encontramos. Permita-nos, cada um de nós, possa enxergar no teu Evangelho a luz que necessitamos para, de nossa parte, também abrandar nossos corações e seguirmos em paz. Que a paz esteja com todos, que assim seja. Bom, então, o tema de hoje que a gente vai falar é amar ao próximo como a si mesmo. O objetivo dessa fala, eu quero basear ela no livro de Kenneth Bailey, onde ele vai falar sobre essa palavra de Jesus, o momento em que Jesus, num diálogo com o doutor da lei, vai estabelecer como condições para se herdar a vida eterna o amor a si mesmo, o amor ao próximo como a si mesmo e o amor a Deus. Então, a gente encontra também essa passagem, esse que a gente pode chamar de o maior mandamento, a gente encontra ele também em Mateus. Em Mateus, lá está relatado que os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer a pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E que Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor vosso Deus de todo o coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. A gente encontra em Mateus, onde Jesus estabelece que essas três relações que devemos ter com Deus, com o próximo e com nós mesmos, são as relações que fundamentam todo o ensino de Jesus, todo o ensino religioso, todo o ensino do Evangelho. As lições de Jesus, as parábolas, de uma certa maneira, visam aprimorar essas nossas relações com Deus, com o próximo e com nós mesmos. São esses pilares que, de uma certa maneira, sustentam o nosso progresso espiritual. Mas a passagem de Kenneth Bailey, que está estudada no seu livro, As Parábolas de Lucas, é bem mais rica. Ela, de uma certa maneira, traz para nós um diálogo em que, no estilo socrático, em que Jesus não dá a resposta. Ele vai buscar a resposta a partir do próprio doutor da lei, onde o doutor da lei ele que vai trazer a conclusão de qual é este maior mandamento, qual seria aquela atitude que poderia levar a herdar a vida eterna. Então, é um diálogo mais interessante. Lá diz que, eis que se levantou um certo doutor da lei tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? De uma certa maneira, no costume hebreu, quando as crianças queriam fazer uma pergunta ao professor, elas se levantavam para fazer a pergunta. Então, a atitude daquele doutor da lei, ao se levantar
e a chamar Jesus de rabi, de mestre, ele estava, de uma certa maneira, apresentando um certo respeito para Jesus. Isso que Kenneth Bailey vai nos esclarecer. Mas ele vai dizer, Jesus lhe responde, que farei para... o doutor Daley pergunta, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe responde, que está escrito na lei? Como tu leis, ou seja, como tu interpreta a lei? Qual é a tua visão da lei? Qual é a tua visão de Deus? Assim, Jesus sempre nos trata, ele sempre se interessa em saber qual é a nossa visão. Quando ele chama o vosso Deus, ele está falando de um Deus que cada um de nós pode ter acesso. Cada um de nós tem uma ideia diferenciada, diferente de Deus. Quando Jesus fala, meu Pai, é uma ideia do Deus que, uma relação com Deus que só Ele tem, nós nem sabemos qual seja. Então, como tu leis, como tu interpreta? E respondendo, o doutor Daley disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele acrescenta de todo o teu entendimento, já é Lucas colocando nos seus escritos o entendimento, porque de toda a tua compreensão, de todo o teu raciocínio, de todo o teu logos, porque era o evangelho que Lucas escrevia direcionado aos gregos, porque para os hebreus eles imaginavam que o raciocínio está dentro o nosso pensamento, o nosso raciocínio está no próprio coração. Quando se fala amarás com todo o teu coração, é com todo o teu pensamento, é com todo o teu raciocínio, com toda a tua ideia. E Lucas acrescenta, então, para que ficasse mais claro para os gregos, de todo o teu entendimento. A Deus, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Jesus, então, vai louvar, vai dizer àquele doutor da lei que a resposta foi muito boa, a resposta foi perfeita. Talvez o doutor da lei já soubesse que Jesus tinha dito isso de alguma maneira, em outros momentos ele já tivesse declarado dessa maneira, e o doutor da lei já tivesse mais ou menos a ideia da resposta que seria a resposta adequada, ou talvez fosse até o próprio entendimento daquele doutor da lei. Como tu leis, qual é o teu entendimento, como tu interpretas? Mas também, isso era algo que já vinha escrito na lei, estava no Levítico, amar ao próximo, e que é anterior ao Deuteronômio. No Deuteronômio estava amar a Deus. E Jesus vai endossar essa resposta do doutor da lei, vai louvar o bom conhecimento dele, e isso é muito interessante. Interessante também a ideia de como herdar a vida eterna. A gente vai fazer um parêntese aqui nessa interpretação, só para a gente falar um pouco da ideia da vida eterna, porque, de uma certa maneira, nós sempre buscamos alcançar a vida eterna. Talvez a vida eterna a vida eterna seja aquilo que nos move, de alguma maneira, a gente fugir da morte, fugir da destruição que a morte nos causa. E aí, desde a mitologia, que fundamenta a mitologia, de uma certa maneira, ela era não uma coisa inventada, mas era uma descrição da realidade, como podia ser feito, e para tornar, de uma certa forma, o mundo compreensível aos gregos naquela época. O mundo inteligível, era uma descrição que fazia com que se pudesse compreender a criação, compreender o mundo, e utilizavam de recursos como deuses que criavam isso, que criavam aquilo, para suprir as falhas, mas, de uma certa maneira, ela era entendida como uma descrição da realidade. Mas, desde a mitologia, a gente tem lá descrita essa tentativa, essa fuga da destruição, essa fuga da morte, essa necessidade, essa vontade de podermos, de uma certa forma, herdar a vida eterna. A gente vai ver quando Zeus vai destruir lá seu pai Cronos.
Cronos representando o tempo, né? Representando assim que Zeus tem o poder de eliminar o tempo, eliminar a destruição do tempo, eliminar a morte, né? Porque na criação que os gregos descrevem através da mitologia, a gente tinha Urano e Gaia, Gaia como a Terra, Urano como o céu, e que estavam unidos e tiveram filhos, titãs e titânicas, né? Que são aqueles deuses, e daqueles filhos vão nascer vários filhos, até que nasce por último Cronos, que era o mais terrível lá dos filhos, que odiava a luxúria do pai, porque de uma certa forma Urano queria só copular incessantemente, estava dominado pelo desejo, pelo Eros, e queria copular incessantemente com Gaia, que vai oferecer aos filhos umas descrições, às vezes, de uma certa maneira chocante, né? Mas Gaia vai pedir aos filhos, vai construir uma foice e vai pedir aos filhos que castrem o pai, nenhum deles, ou que matem ou que castrem o pai. Nenhum deles aceita. Descrição aqui sucinta, né? Só para a gente entender a ideia da vida eterna, né? Então ela, Gaia cansada de copular com Urano, pede para que um deles castre Urano. Eles se negam, mas Cronos, que era aquele mais terrível dos filhos, ele aceita e pega a foice de Gaia e castra Urano, e vai então Urano se recolher apenas aos céus e sem poder mais descer dos céus, e Cronos vai ocupar ali o lugar do pai, né? Mas com receio de que os filhos lhe tomem o lugar, ele passa então a devorar os próprios filhos. Então a descrição mitológica é complexa. E se casa com Reina, uma das outras deusas, também sua irmã, e ela, cansada de ver ele devorar os filhos, ela vai enganar ele, esconder Zeus, entregar a ele uma pedra para que ele comesse no lugar de Zeus, esconde Zeus com a ajuda de Gaia. Zeus cresce e vai então matar o pai Cronos, e inicia um novo reino de paz e de justiça. Mas então, quem é Cronos? Cronos é o tempo. Cronos é o tempo que nos devora todo dia, a interpretação que a gente vai dar, que é o tempo que nos devora todo dia, porque nós somos filhos do tempo e não conseguimos escapar desse Cronos que nos devora. Nós ansiamos por uma entidade divina que mate o tempo, para que a gente possa viver fora do tempo, para que a gente possa, de uma certa maneira, viver eternamente. Então, esse é mais ou menos o sentido da criação, da vida, do surgimento de Zeus, aquele Deus que, de uma certa maneira, vai conduzir a criação que ocorreu aqui, nessa descrição mitológica, uma história fantástica, alegórica, mirabolante, né? Mas que tem um sentido, vai representar assim, um aspecto da vida humana, né? Vai conseguir capturar esse aspecto, que é nosso desejo de alguma forma, de podermos escapar da destruição do tempo, escapar da morte, escapar de todas essas situações que o tempo realiza conosco, né? Nós ansiamos por um Zeus, um Deus justo, que vai matar o tempo e tirar cada um de nós de dentro desse tempo, né? Então, e é interessante que Zeus, depois que mata Cronos, ele tira todos os irmãos e irmãs, lá os titãs do ventre de Cronos, e vai colocar cada um como responsável por um pedaço do universo. Hades no mundo inferior, Poseidon vai tomar conta dos mares, e assim temos uma quantidade de deuses na mitologia e outros titãs que vão tomar conta do universo naquela descrição da realidade que os gregos fizeram. Hesíodo, propriamente, quem traz essa descrição para todos nós, esse escritor, poeta grego. E Zeus vai iniciar esse novo reinado. Para comemorar a vitória dele, ele procura uma outra titã, que é uma tia dele, a Mnemosine, e vai comemorar com ela. Mnemosine é a memória. Então é interessante que Zeus combate o Cronos, que é o tempo, e ele vai se juntar com Mnemosine, que é a memória, que é também outro deus que vai combater o tempo, né? Porque a memória também é aquela que vence o tempo, porque
Através da memória, a gente consegue ir ao passado, talvez até no futuro, no planejamento do futuro. Então, sem a memória, a gente não tinha como organizar, né, a vida futura. E dessa união de Zeus com Mnemosine vão nascer 9 musas das ciências, para cada ciência, para as artes, para as músicas. E essa descrição dos gregos, como também descrevendo uma forma de matar o Cronos, matar o tempo, herdar a vida eterna, que é esse desejo. E lá na passagem que a gente vai ter do diálogo do doutor da lei com Jesus, o doutor da lei também tinha essa preocupação. A preocupação de vencer lá o tempo e de conquistar a eternidade, conquistar a vida eterna. E Jesus vai dizer para ele, a partir do momento que ele declara os mandamentos do amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, Jesus vai então dizer para ele, respondeste bem, faz isso e viverás. Mas daí se desdobra um rico diálogo, porque o doutor da lei vai perguntar a Jesus quem é o seu próximo. Porque talvez ele quisesse que Jesus lhe dissesse que eram seus parentes, seus amigos, seus companheiros da lei mosaica. E que aí ele poderia responder a Jesus que ele tinha amado, durante sua existência, ele tinha amado plenamente os seus amigos, seus parentes, seus companheiros da lei mosaica, ele tinha amado todos eles plenamente. E talvez na expectativa dele, esperava que Jesus o louvaria por cumprir a lei e por amar aqueles que lhe eram próximos. E o doutor da lei, então, estaria na expectativa dessa resposta, ele então poderia sair pavoneando-se, glorificando-se diante das suas boas obras e se apresentando como uma pessoa de muita honra e de confiança perante o povo, né? Mas ele pensava, porque ele imaginava que pudesse ser isso, porque ele tinha a ideia do próximo baseada nos ensinamentos que ele conhecia. E havia lá um ditado rabínico que dizia que os heréticos, os delatores e renegados devem ser empurrados para o fosso e não devem ser tirados. Dizia que dos gentios com quem não temos guerra, bem como os que são guardadores de ovelhas, entre os israelitas e outros semelhantes, não devemos planejar a morte. Mas, se correrem qualquer perigo de morte, nós somos obrigados a livrá-los. Por exemplo, se algum deles cair no mar, você não precisará os retirar. Não te levantarás contra o sangue do teu próximo, mas tal pessoa não é teu próximo. Então, essa era a ideia que o doutor da lei tinha do seu próximo. O próximo para ele eram seus parentes, seus companheiros da lei mosaica, eram seus amigos. Esses, para ele, eram o seu próximo. E aí a gente precisa também, por nossa parte, refletir quem para nós são os nossos próximos? Quem nós consideramos que são os nossos próximos? Qual o nível de proximidade, né, que já nos encontramos daqueles que não são nossa família, que não são nossos amigos, que não são nossos companheiros de espiritismo, companheiros de trabalho? Qual o nível de proximidade que nós já nos encontramos destas pessoas? Porque vai tudo se desenvolver conforme nós evoluímos. Hoje, graças ao espiritismo e todas essas lições que ele nos traz, a gente já consegue enxergar aqueles que nos são estranhos e que se encontram em algum sofrimento de uma certa forma próximos de nós. Porque já nos preocupamos em doar-lhes as cestas, os farnéis, já nos preocupamos que eles possam ter uma vida com mais dignidade. Então, o Espiritismo já nos traz essa visão onde a gente consegue, de uma certa forma, enxergar o próximo naqueles que nos são estranhos. Já nos movimenta para que a gente possa oferecer-lhes o passe, a oração, a doutrinária, já os cursos, já nos movimentamos no sentido de oferecer àqueles que não são
do nosso grupo, aqueles que são estranhos, oferecer a eles possibilidades, oferecer a eles algum tipo de benefício. Mas tudo vai se desenvolvendo também aos poucos na nossa trajetória evolutiva. Nós ainda não encontramos alguém deitado na sarjeta e recolhemos e os levamos para casa. Ainda estamos assim longe de uma Madre Teresa de Calcutá, de alguns espíritos que já têm uma maneira de enxergar o próximo de uma forma muito mais evoluída. Mas, então, Jesus, por conta daquela visão que o doutor da lei talvez tivesse equivocada do próximo, Jesus vai, um grande mestre, um grande professor, vai didaticamente oferecer a ele uma ideia que tem profundas implicações para a maneira como a gente enxerga o próximo, para a maneira como a gente enxerga o objeto do amor de Deus. Ele vai trazer a parábola do bom samaritano, que todos conhecem, a gente só vai relatar aqui para que a gente possa se lembrar. É aquela parábola em que Jesus então diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo de que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, depois destes 3, te parece que se tornou um próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E aí o doutor da lei foi obrigado a fazer uma reflexão. A parábola tem muitas interpretações. Alguns autores vão dizer que quando descia de Jerusalém para Jericó, é como você vem do alto para baixo, a sua queda evolutiva. Alguns outros vão dizer que o vinho e o azeite que o sacerdote e o levita usavam para os sacramentos e os rituais, o samaritano vai usar também do vinho e do azeite de uma forma muito mais produtiva, limpando as feridas, mas era costume se utilizar vinho e azeite para se limpar as feridas. Mas Jesus vai, com essa história, ainda trazer a ideia do levita, que era aqueles que eram responsáveis pelos templos e de cuidar dos templos. Então era um funcionário do templo de Jerusalém, alguém que, de uma certa maneira, dentro da estrutura religiosa, tinha um lugar especial. E vai utilizar também do sacerdote, que também dentro da estrutura religiosa tinha um lugar de destaque, e comparar a atitude destes com aquele samaritano, que era uma raça que era odiada entre os judeus por conta de guerras anteriores, pela invasão dos filisteus, que invadiram a Samaria, e muitos dos samaritanos eram considerados como que misturados com aqueles filisteus e eram odiados pelos judeus. Então Jesus vai se utilizar de uma pessoa que era odiada dentro daquele pensamento de preconceito racial, e vai colocar na atitude, nas mãos e nas palavras dessa pessoa que era odiada, vai colocar as melhores palavras, as melhores atitudes, e vai
colocar naqueles que eram considerados pessoas nobres, dentro da estrutura, vai colocar a falta de cuidado, vai colocar, eles passam ao largo, eles ignoram, eles não têm empatia, então vai colocar esse tipo de comparação profunda, né, para que o doutor da lei, então, compreendesse melhor o que seria o próximo. E ainda não vai responder quem é o próximo. A pergunta de Jesus a ele vai ser: qual desses três se tornou o próximo? Então, é uma pergunta ainda mais profunda, que não é quem se torna o próximo. E aí o doutor da lei vai ser obrigado, com essa didática, com esse exemplo, vai ser obrigado a refletir de uma forma mais profunda e vai responder a Jesus, aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus vai dizer para ele: vai e faze da mesma maneira. Se queres herdar a vida eterna, vai e faze da mesma maneira. Então, é muito interessante, porque a gente vai perceber que, de uma certa maneira, aquele que fez, o samaritano, que fez as atitudes, ele, de uma certa maneira, ele estava suprindo, estava compensando todas as falhas dos outros. Porque o levita, ele poderia, na sua passagem, tem aquela ideia de que o levita não queria, dentro da lei, não se poderia tocar em alguém que tivesse morto. Se você tivesse cumprido os rituais de pureza, você, ao tocar, você estaria se contaminando, teria que voltar aos rituais, tem toda essa ideia. Mas, praticamente, a gente vai observar que o levita poderia ter prestado os primeiros socorros. Mas é o samaritano, então, que vai compensar a falha do levita. É ele quem presta os primeiros socorros. Ou a gente vai verificar que o sacerdote, com certeza, ele estava também montado num cavalo, no animal. E poderia ter levado aquele homem a algum lugar. Mas então, o samaritano que também compensando a atitude do sacerdote, que não foi feita, é o samaritano, que vai pegar, colocar aquele homem no seu animal e levar ele até uma estalagem. A gente vai perceber que os ladrões tiraram o dinheiro, deixaram ele lá semi-morto e não tinham nenhuma intenção de retornar. E aí, também, em compensação, o que o samaritano faz? Ele vai pegar do seu próprio bolso, seu dinheiro, vai deixar lá a estalagem, as provisões pagas para aquele que tinha sido ferido, e vai ainda prometer voltar para pagar o restante, se necessário, ainda vai voltar. Então ele vai, de uma certa maneira, o samaritano, ele vai suprindo todas as faltas, todas aquelas atitudes que não foram realizadas por aqueles que podiam ter realizado. Então a gente vai percebendo também, dentro dessa visão, que o amor e o amar o próximo é, de uma certa maneira, suprir a falta que os outros lhe fizeram. Quando a gente está dando as cestas básicas, os farnéis, nós estamos amando o próximo, nós estamos suprindo a falta que não fizeram aquelas pessoas, que a estrutura social não proveu para aquelas pessoas. Então, o amar está também dentro dessa ótica de suprir aquilo que falta. Então, e vai também demonstrar, com essa ideia, Jesus vai demonstrar que a salvação e a nossa evolução, ela independe de credo religioso, porque tinha o sacerdote, tinha o levita e tinha o samaritano, que era aquele que era odiado e não estava dentro da estrutura religiosa, e foi ele quem foi utilizado como exemplo para Jesus, para ser demonstrado aquele que merecia herdar a vida eterna. Então, a salvação independe do credo religioso que seja
professado. Daí a gente vai perceber que Kardec nos diz que qual é o guia seguro que a gente pode ter para poder nortear as nossas relações dentro desse amar ao próximo como a si mesmo. E aí Kardec vai nos dizer que é fazer aos outros aquilo que quereríamos que nos fizessem, sendo essa a expressão mais completa da caridade, porque vai resumir os nossos deveres em relação ao próximo. Então não pode ter guia mais seguro do que esse, fazer aos outros aquilo que a gente queria que nos fizessem, tomando a nós mesmos como medida daquilo que pode ou deve ser feito em relação ao próximo. Né? No Evangelho, Lázaro vai, no item 8 do capítulo 11 da Lei de Amor, vai nos apresentar, na sua Instrução dos Espíritos, ele vai nos apresentar uma ideia, vai nos dar uma descrição evolutiva do amor, mostrando como ele vai se desenvolvendo desde a origem até o seu destino. Vai dizer que no início, na origem, ele se apresentava apenas como instintos. À medida que nós estamos mais avançados e corrompidos, ele se apresenta como sensações. Na medida que a gente está mais instruído e depurado, as sensações elas passam a se apresentar como sentimentos. E o amor, então, ele é o requinte dos sentimentos. O amor é os sentimentos elevados à maior pureza. Os sentimentos eles estão sempre elevados à altura do nosso progresso realizado. Então, à medida que a gente estiver progredido mais, a gente vai estar permitindo que este sentimento do amor esteja na altura da nossa evolução, esteja configurado mais como amor puro, aquilo que os espíritos evoluídos têm, que nos trazem. Fénelon vai nos trazer a ideia dos limites do amor, dentro dessa lei do amor. Qual seria o limite em relação ao próximo? Se estariam na família, se estariam na religião, se estariam na noção. É aquela ideia que a parábola, de uma certa forma, desconstrói. Fénelon vai dizer que está em toda a humanidade, é o amor em direção a toda a humanidade. Esse é o limite. E Jesus também vai dizer, é aquele que se tornou o seu próximo. Então a gente vai, de uma certa maneira, ter a possibilidade, na medida em que a gente utiliza da caridade, na medida que a gente utiliza da empatia, desses bons sentimentos, que nos direcionam, nos levam em direção ao próximo, a gente vai, nós vamos nos tornando próximos destes com os quais nos relacionamos. Como Jesus disse, qual que se tornou o próximo? Nós devemos, de nossa parte, fazer um esforço para que a gente possa se tornar, para que possamos nos tornar próximos de muito mais pessoas dentro dessa esfera de toda a humanidade. Essa é aquilo que a gente deve fazer. O amor é essa essência divina que todos nós carregamos. Deus é amor e o amor é essa essência divina que todos nós carregamos no fundo do nosso ser, no fundo do nosso coração. A gente compreende, a gente vai compreender que assim, o efeito da lei do amor para o homem, para a sociedade, é exatamente o melhoramento moral de toda a raça humana, é a felicidade que vai se encontrar durante e após a vida terrestre. Os espíritos vão dizer que a felicidade dos bons espíritos está configurada dentro de algumas ideias, e uma delas é essa, do amor que eles já podem sentir, do bem que eles já podem praticar, do conhecimento que eles já têm, porque o conhecimento lhes livra dos equívocos, lhes livra de caminharem por estradas tortuosas. Então, o conhecimento lhes traz felicidade. O bem que eles fazem também já lhes traz felicidade, porque já podem fazer o bem, já podem, dentro dessa ideia, se colocarem na posição de próximos, se tornarem próximos de muitos. E, por conta disso tudo,
do amor que eles sentem. Tudo isso vai fazer com que eles sejam felizes, né? E o que a gente vai fazer para a gente se ajustar à lei do amor? Vamos treinar. O amor é uma virtude, a gente vai ter que treinar a tolerância, perdão, o auxílio, a caridade. A gente vai ter que treinar, porque amor é virtude, ele é de constituição sublime, de Joana, o amor é de constituição sublime, mas é uma virtude. E virtude é resultado das experiências inúmeras vezes recapituladas na vida. E o hábito vai, de uma certa maneira, criar a espontaneidade. Então, a virtude é essa espontaneidade que nasce da disciplina, no cumprimento do dever, na disciplina, nos propósitos que abraçamos, na disciplina de realizar a caridade, a gente vai desenvolver a virtude do amor. Então, primeiro a gente ter consciência de que, para que possamos desenvolver a espontaneidade, precisamos colocar esse cumprimento dos deveres e a disciplina de realizar, de fazer, pela força da nossa vontade, do nosso querer, pela força do raciocínio, que já nos traz o entendimento da necessidade de fazer todas essas coisas, aplicar então essa nossa determinação em ajudar, em fazer, em trabalhar para o bem, para que ao longo do tempo essa virtude seja uma aquisição incorporada pelo trabalho em nosso ser, né? A partir desse nosso esforço constante. Tudo começa pelo amor. Mas a gente está falando de amar o próximo, de nos tornarmos próximos dos outros, mas e em relação ao auto-amor? Em relação ao amor a si mesmo? A gente precisa também ter essa reflexão, fazer essa reflexão de que tudo começa no amor que nós devemos dar a nós mesmos. Porque quem não se ama não é capaz de amar ninguém. Quem não consegue se relacionar de maneira satisfatória consigo mesmo, não vai conseguir se relacionar de maneira satisfatória com as pessoas ao seu redor. Então, a gente precisa de ter esse auto-amor. Esse auto-amor que vai, de uma certa maneira, nos poupar de escolhas, de atitudes que possam nos trazer prejuízos, possam nos trazer sofrimentos. Então, o auto-amor é um instrumento de equilíbrio íntimo, abraçados nessa proposta de crescimento, de evolução, realizar o trabalho intelectual em si mesmo, o trabalho moral, o trabalho emocional, o trabalho espiritual, para que a gente possa, então, nos aceitarmos, para que possamos nos aceitar, para que a gente possa encarar as nossas dificuldades, nossas sombras, os nossos defeitos, com tranquilidade, sabendo que estamos nessa estrada evolutiva, que aqui não há ninguém sem defeitos, e aceitando quem somos, aceitando nossos defeitos, nossas imperfeições, para que a gente possa, a partir do momento que a gente começa a aceitar nossas imperfeições, a gente também começa a se relacionar melhor com as imperfeições do outro. Só assim que a gente vai poder se direcionar ao outro, poder tentar dedicar numa relação sadia com o próximo, com aqueles que nos rodeiam, só a partir do momento que a gente conseguir fazer com que a nossa relação conosco mesmo seja uma boa relação. Só assim, só no momento que a gente puder se aceitar, puder aceitar quem somos, com virtudes e com defeitos, é que a gente pode estar mais tranquilo em direção do outro. Para que a gente não possa ser capturado pelo auto-amor doente, né, também. A gente tem que vigiar porque o auto-amor doente se transforma naquilo que conhecemos como egoísmo. O egoísmo vai, de uma certa maneira, impedir o progresso moral e ético da Terra.
é causador de todas as misérias, é o maior obstáculo lá à felicidade dos homens, né? Porque tudo que a gente vê a grande maioria das guerras, das divisões, das dissensões, dos preconceitos, está sempre fundado no egoísmo, no auto-amor doente, né? O egoísmo é o oposto do amor, né? E a indiferença, né? O egoísmo produz a indiferença. A indiferença é uma dessas manifestações do egoísmo. Quando o sacerdote e o levita passaram ao lago, eles estavam pensando naquilo que eles podiam perder se eles parassem para atender aquele que estava caído, aquele que tinha sido assaltado. Então eles pensaram apenas em si e eles colocaram a indiferença no coração, e essa indiferença é quem determinou a atitude deles. A indiferença faz com que a gente vire as costas para o próximo, então a gente tem que estar sempre cuidando para que a gente não seja indiferente, para que a gente possa perceber o outro, o valor do outro, para que a gente possa, de alguma maneira, nos relacionarmos com o outro, criando empatia, criando, de alguma maneira, de relação que seja positivo, né, para todos. Assim como nós damos, a gente recebe. A gente só se capacita perante a lei divina a receber aquele que sabe dar, aquele que sabe oferecer. Então a gente, até do ponto de vista racional, à medida que a gente consegue estender e dar as mãos, a gente também se coloca numa posição muito melhor perante a lei, né? Mas assim, então já dá para a gente perceber que todo esse amor em direção ao próximo, e ninguém consegue amar a Deus se não amar ao próximo, e se não amar a si mesmo. O Deus, de uma certa maneira, se encontra no próximo, se encontra dentro de nós, porque a gente não consegue ter essa abstração do que seja Deus, a não ser que a gente coloque ele de uma forma antropomórfica, né? Mas assim, o amor que Jesus nos apresenta, então, é algo que é dinâmico, é algo que o samaritano ali, a gente viu que ele teve uma atitude dinâmica, proativa. O amor que Jesus nos apresenta é algo que você sente e você faz. Então, é óbvio que toda essa ideia que a gente trabalhou, ela vai trazer sempre uma ideia de algo que muitas vezes ainda está distante. É como aquela exortação que Jesus faz de sermos perfeitos, porque é elevado demais a gente sair e a gente passar e ver alguém caído na sarjeta e a gente pegar e trazer para casa, ainda está muito distante da nossa condição espiritual. Jesus apresenta um padrão muito elevado, mas a gente vai ter que, a partir desse padrão elevado, a gente vai fazendo com que a nossa melhora seja passo a passo, ponto a ponto. A gente vai criando. No momento que a gente não tinha empatia nenhuma, a gente já começa a ter empatia com alguns, a gente já começa a pensar no outro de alguma maneira. Então, e é interessante porque o exemplo que Jesus coloca lá naquele tempo, ele é muito apropriado para o nosso momento atual. O samaritano, que era um estranho, odiado, vai demonstrar amor compassivo. Então é um ataque frontal aí contra os preconceitos raciais, contra os preconceitos comunais que nós temos. E a gente vê hoje instalado na nossa sociedade, quem não é do meu partido é alguém que deve ser odiado. Quem não é do outro também é alguém que deve ser odiado. Então a gente vê nessa polarização, nessa divisão, a gente vê o exemplo que Jesus está nos dando. Todo aquele que é odiado talvez seja o samaritano. O odiado do lado de cá, o odiado do lado de lá, talvez sejam os samaritanos, que nós devemos nos tornar próximos deles. E esse é o amor ao próximo, é nos tornarmos próximos
eliminando esses preconceitos, eliminando essas diferenças, porque evoluir significa acolher as diferenças e os diferentes. Uma reflexão muito boa para esse momento. Devemos aprender a nos amar como somos, para a gente concluir, aceitando nossos defeitos e limitações, sabendo que somos espíritos em evolução, portanto, ainda faz parte da nossa personalidade sentimentos que contrários ao amor, o orgulho, a inveja, a raiva, ainda faz parte do nosso ser, eventualmente, mas é o nosso trabalho, é o nosso esforço constante que a gente vai fazer com que seja possível o desenvolvimento da virtude do amor ao próximo e do amor a nós mesmos. Muito obrigado pela oportunidade, que Jesus abençoe a todos, que possamos ter uma semana de muita paz. E um grande abraço a todos.